nós deveríamos perguntar para o Senhor: para que isso? Para que isso na minha vida? E não por que isso na minha vida. E nós vemos aqui que todos aqueles que andaram perto do Senhor, eles tinham entrada facilitada com o Senhor, eles conversavam com o Senhor. Nós vemos o profeta Jeremias aqui entrando num pleito, numa disputa, seria, né? Deus diz em Isaías capítulo 1: vinde e argui-me, diz o Senhor. Vinde e discuta comigo, traga as suas razões, para que você possa, né, conversar, para que você possa, para que eu possa explicar para você o que está acontecendo. E o mesmo caso a gente lembra lá de Abraão, em Gênesis, quando ele conversava com Deus a respeito de Ló. Ele sabia que Deus era benigno e que Deus era bondoso, e ele vai conversando com o Senhor, Deus vai respondendo para ele, e até que ele chega numa conclusão de que não faria justiça o juiz de toda a terra. Deus sempre é justo, como diz aqui Jeremias. Tu serias, ainda que eu entrasse contigo num pleito, falaria ainda, justo serias. Deus sempre é justo. Deus sempre é justo, e tudo o que Ele faz, ainda que nós não vemos, não é? Ainda que nós não conseguimos enxergar além do que está atrás do que está no monte, ou seja, de alguma coisa que nos está impedindo da gente poder ver, contudo, Deus ainda é justo. Então, como eu disse no início, essa pergunta: para que isso está acontecendo? Eu vou poder enxergar depois, né, o que está acontecendo, para que Deus permitiu que aquilo acontecesse na minha vida, né, para que depois eu possa ver. Perguntar por quê tá discorde com Deus a respeito de alguma coisa. Mas por que isso foi acontecer comigo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que Deus permite isso? Por que Deus quis que isso acontecesse? Por que... Então nós entramos num pleito errado com Deus. E Jeremias aqui, então, vendo a prosperidade dos ímpios, dos homens ímpios, dos da casa de Judá, que Deus demorava em executar o seu juízo, ele vai perguntar para Deus: por que eles vivem ainda? Por que eles prosperam ainda? Por que eu estou nessa aflição de espírito por causa deles? Por que eles me perseguem? Como nós vemos no capítulo 11, versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Então, Jeremias estava numa aflição de espírito, porque, inclusive no versículo... Deixa eu achar o versículo. Ainda que... se não consegues andar com os homens, como andarias com os cavalos? 5.
Ei, tá ficando velho. Para que confirme o juramento dos vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Oi? Capítulo 12? Estou no outro capítulo, desculpa. Estou no 11 aí. Por isso que eu não achava. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Então, se estava bom para ele, que ninguém perseguisse ele, que ele pudesse andar com homens a pé, ele iria ter que competir com cavalos. Se ele estava se sentindo confortável numa terra de paz, ele ia se sentir como na enchente do Jordão, que transbordava em todas as suas ribanceiras. Fala da invasão do rei da Babilônia, quando ia varrer, né, Judá, como ele fez. E mais para frente, Jeremias vai ser preso também. Né? Os homens vão colocar ele numa prisão. Depois podemos ver o versículo. Mas então, Jeremias se sente desconfortável aqui. Ele vai perguntar para o Senhor por que isso. Né? E nós podemos entrar num pleito com o Senhor, mas sabendo sempre que Ele é justo, que Ele vai fazer a sua justiça, ainda que demore, ainda que pareça-nos, né, que está demorando, mas Deus sempre é justo. Eu falei para uma pessoa que nenhum homem que vai estar no lago de fogo vai dizer que ele está ali porque Deus mandou ele para lá. Porque ele foi para lá por causa das obras dele. Ele mereceu aquilo. Ninguém vai culpar Deus. Deus foi injusto em me mandar aqui. Não, Deus sempre é justo. Não é? E ele vai exercer a justiça aqui. Deus é misericordioso, longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui ele estava sendo compassivo, mandando o profeta lá da casa de Judá, para que falasse, alertasse, falasse de novo as mesmas palavras, né? Que não se cansasse, que não se fatigasse, que o ministério dele ia ser mais doloroso do que estava sendo no início, né? E Deus quer o quê? No fim, Ele quer o bem. Se o homem não quer o bem, né? O ímpio reclama de Deus, o justo reclama para Deus. O ímpio fala para os outros mal de Deus. O justo fala a Deus, pergunta, questiona, indaga, como o irmão falou, entra num pleito com Deus, mas não faz isso para os ímpios, falando de Deus na terceira pessoa. Ele fala para Deus direto, traz suas queixas. Isso nós fazemos, né, nas nossas orações, quando nós apresentamos as nossas queixas, as nossas dificuldades, não entendemos alguma coisa, pedimos que nos esclareça. Já o ímpio não, ele fala para todo mundo, menos para Deus. Ele não vai se aproximar de Deus porque ele não considera que Deus esteja agindo corretamente para com ele. Mas aqui a pergunta de Jeremias é a pergunta universal, essa pergunta é famosa, né? Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Na realidade, tem várias maneiras de interpretar isso aqui, né, ou de entender por que prospera o caminho do ímpio, mas acho que uma forma de descansar nisso é que Deus dá a eles, ou permite que eles tenham, a sua porção aqui na terra, aqui nessa vida. Porque será a única porção que eles terão. Não terão outra, não terão mais nada. Isso, mais ou menos, aparece lá na história do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16,
versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado, e tu atormentado. Cada um tem a sua oportunidade aqui nesta vida de conhecer a Deus, de conhecer a salvação, de crer e se condenar a si mesmo e assim justificar a Deus. Mas por que o ímpio prospera? Porque certamente ele não vai justificar a Deus e essa vai ser a única coisa. Às vezes a gente vê discussões nas redes sociais, né, pessoas brigando sobre governo, sobre partido político, corrupção, isso e aquilo, e às vezes vão para a rua, vão para a briga, vão lutar por isso, lutar por seus ideais, por suas ideias e tudo, e a gente pode perguntar, mas por que isso não faz sentido para um cristão? Porque para o cristão, a sua porção é eterna, não é aqui. Já o ímpio, aqui é tudo que ele tem que brigar mesmo, ele tem que buscar seus direitos, ele tem que conseguir um melhor governo, melhor condição, melhor trabalho e melhor tudo, porque ele tem que brigar, porque vai ser a única oportunidade que ele tem de viver com alguma paz e com alguma benesse aqui nesta vida, porque depois não vai ter mais nada. E é muito consolador para um crente pensar assim. Por que prospera o ímpio? Porque essa é a única prosperidade que ele vai ter. Só isso. E a perspectiva do cristão é eterna. Não é aqui só. Aqui é um breve período, mas a sua perspectiva é eterna. E o incrédulo não. A perspectiva dele está limitada aos poucos anos de sua vida aqui na Terra. E é interessante, né, isso que o irmão estava falando, de pleitear com Deus, sempre reconhecendo a sua justiça, e nós entendermos com que Deus nós estamos pleiteando. Um Deus que até permite que os seus façam isso. Muitos ímpios, muitos incrédulos acusam Deus de ser um tirano, ou de ser muito cruel, ou de ser isso e aquilo, e não percebem a grandiosidade disso, de uma criatura poder se aproximar do seu Criador e indagar dele, pleitear com ele, e questioná-lo até. Claro que sempre levando em consideração e justificando a Deus, mas na sua pequenez indagando de Deus. Porque, para que isso, né? Como o Batista falou, para que isso? Qual a finalidade disso na minha vida que está acontecendo e assim? Esse caráter misericordioso e gracioso de Deus ainda aparece nesse capítulo, no versículo 13. Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Quer dizer, estava tendo aqui ira, estava tendo juízo contra o povo de Deus pela sua insensatez, pelos seus maus caminhos. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Na verdade, ele está falando aqui dos povos ímpios da terra, né, que estavam oprimindo o seu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Ou seja, Deus iria tratar com misericórdia até mesmo os povos gentios.
E ele vai fazer isso. Quando a gente vai lá para o milênio, nós sabemos que não só Deus vai julgar o seu povo, Israel, primeiro Judá, mas julgar no sentido de discipliná-los, e depois vai também abençoar os gentios. Uma coisa que era inconcebível no Antigo Testamento, que Deus poderia fazer tal coisa. E mesmo aqui, quando Jeremias profetiza essas coisas, devia doer nos ouvidos dos judeus isso, porque eles eram extremamente zelosos da sua posição, e quando mais à frente Jeremias vai dizer que quando eles estivessem em Babilônia, vai mandar uma carta para que eles buscassem o bem de Babilônia, isso era como se ele fosse um traidor da pátria. Como buscar o bem de Babilônia, se Babilônia é o nosso inimigo, maior inimigo? Mas Deus sabia o que estava fazendo. Ao mesmo tempo que ele julgava o seu povo, ele acumulava também ira para depois julgar os ímpios que tratassem a menina dos seus olhos da maneira que não deveriam tratar. Esse versículo 10 deu um versículo lá em Deuteronômio capítulo 9, Deuteronômio 9, Deuteronômio 9, versículo 12. E o Senhor me disse, Moisés, falando, e o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, imagem de fundição para si fizeram. Aí ele fala que o povo já tinha se corrompido. No nosso capítulo de Jeremias, esse versículo 10, essa palavra, muitos pastores destruíram, corromperam. É a mesma palavra que é usada lá em Deuteronômio, no caso do bezerro de ouro lá, né? Então nós vemos que aqui estava justamente acontecendo isso. O povo, a vinha, que ele fala aqui do versículo 10, a minha vinha, que era para ele ter prazer, já havia se corrompido. Então ele tinha que julgar, ele tinha que disciplinar. Então nós vemos que, como já foi dito, que o caráter do livro de Jeremias é justamente isso, o anúncio e a profecia do cativeiro da Babilônia. Até é interessante que capítulo 9 de Daniel é tocado pelo Senhor, lendo os livros e entendendo a profecia de Jeremias. Nós vemos que por Jeremias ele entendeu aqui o que estava acontecendo com eles lá na Babilônia. Lá ele entendeu, falou, Jeremias profetizou isso, entendeu pelos livros, ele entendeu o tratamento de Deus, que era por quê? Porque o povo havia pecado. Aí ele começa a confessar o pecado dele. Porque nós pecamos, nós fizemos, Então é interessante que esse caráter, como o Batista perguntou, não é por quê, é o quê? Por quê? O que tem acontecido? Eles corromperam, se corromperam e agora estavam o quê? Passivo de julgamento do Senhor. E isso é muito importante, porque o Senhor, como já foi dito, o Senhor não é injusto, O Senhor, Ele não vai dar nenhuma medida para nós além daquela que nós suportemos e nem além do que a gente precisa também, O Senhor, Ele é misericordioso, Então existem dois lados do tratamento, Um é o tratamento para correção, no sentido como o caráter de disciplina, e outro caráter é o caráter
do julgamento de tratamento para nos moldar a Cristo. Que não envolve tanto assim a correção pelo erro, mas se amoldar a Cristo. Agora, no caráter que está acontecendo aqui era justamente a corrupção. Eles haviam se corrompido, aquilo que era dos gentios tinha entrado para dentro, porque os pastores, né, como ele fala aqui, que tinham que cuidar, eles abriram a guarda e se corromperam. E permitiu que o povo se corrompesse. A passagem que eu citei é Jeremias 29, a carta que Jeremias manda aos cativos de Babilônia, e ele fala justamente o contrário que os falsos profetas estavam dizendo para o povo. Ele fala no versículo 4, assim diz o Senhor, Jeremias 29, 4, Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Não foi Babilônia que tirou eles de lá. Foi Deus quem fez. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Porque eles estavam profetizando o contrário, que eles deviam se rebelar. E no versículo 10, aí vem a promessa, que era quando terminaria esse tempo de provação deles, que Deus tinha determinado. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que passagem linda essa. Deus deixando muito claro que eles iam passar 70 anos naquela tribulação, mas não seriam abandonados, e Deus voltaria para resgatá-los. E ele fala aqui algo parecido com o que José falou aos seus irmãos, né? Eles tinham procurado o mal dele, mas Deus tinha transformado aquele mal em bem. E aqui o Senhor fala para eles também, cumprirei pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É interessante quando eles voltam do cativeiro, né, adiantando um pouco, né, mas quando eles voltam do cativeiro, eles foram realmente purificados. Eles voltaram e os judeus deixaram a idolatria que eles tinham antes de ir para lá, a Babilônia. Eles foram purificados ali e toda aquela idolatria que havia, eles voltaram, não tinham mais esse tipo de idolatria. Falando no sentido como o Mário está falando, no sentido da misericórdia do Senhor, né? O coração do Senhor para o seu povo, né? Vendo, mas ele vai lá e trata para a bênção, sempre.